No vídeo de hoje eu vou falar sobre exame de corpo de delito. Então eu começo aqui pelo artigo 158 do CPP, que fala o seguinte: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então aqui eu vou fazer um esqueminha para a gente entender melhor onde se localiza esse exame de corpo de delito. Primeiro, a gente tem que entender o que é cognição. Cognição. A cognição surge por um aspecto físico e psíquico. A gente lembra do quê? A gente lembra do pensamento. Então, vai surgir de um aspecto físico e psíquico. E busca o quê? Essa cognição é a capacidade de reconstrução dos fatos que aconteceram onde? No passado. Então, é a capacidade de reconstrução dos fatos que aconteceram no passado. Dos fatos passados. E essa reconstrução, essa cognição, essa reconstrução dos fatos que aconteceram no passado, ela é feita também no processo judicial. E quem ajuda a pensar o processo judicial são os juízes, são as partes, o próprio Ministério Público. Todos eles pensam o processo judicial, ajudam nessa reconstrução de fatos passados. E aí, a gente tem que lembrar outra coisinha aqui, que é o procedimento. Está dentro da cognição. Procedimento. Procedimento a gente lembra de quê? De um passo a passo, né? Procedimento. Procedimento é uma estrutura técnica de atos sequenciais. Então, estrutura técnica de atos sequenciais. Estrutura técnica de atos sequenciais. Essa palavra, essa expressão atos sequenciais é muito importante. Mas o procedimento, ele vai ficar dentro do processo. O processo nada mais é do que o procedimento em contraditório. Aqui a gente lembra do princípio do contraditório, mas a gente também tem que incluir outros princípios, como o princípio da ampla defesa e também isonomia. Sabendo disso, a gente pode passar para uma próxima etapa,
Essa etapa, ela fala sobre provas. As provas, elas vão tentar demonstrar a verdade de algumas alegações, desde que essas alegações sejam controvertidas. Então, quando há essas alegações controvertidas no processo, surge a necessidade da prova, a prova que é uma verificação. Então, Carnelucci fala que o objeto da prova é exatamente a demonstração se essas alegações controvertidas são ou não verdadeiras. Então, a partir das alegações controvertidas, haverá uma análise. Por conta de alegações controvertidas. Isso quer dizer o quê? Que o autor fala A, mas o réu fala B. Então, existe aqui alegações controvertidas, vão existir alegações controvertidas e, por isso, a necessidade de uma análise através de provas. Depois, a gente já passa para uma espécie de prova, qual seja a perícia. A perícia é outra espécie de prova. A perícia nada mais é do que um elemento que vai buscar a veracidade de um fato. Um procedimento, está dentro de um procedimento, esse procedimento é médico-técnico. Então, a perícia vai buscar a veracidade de um fato por um procedimento médico-técnico, através de um procedimento, aqui está o procedimento médico-técnico. E aqui eu acho que vale a pena a gente buscar um pouco mais dos tipos de perícia. Os tipos de perícia a gente pode definir pelo seguinte: perícia percipiente. Percipiente a gente lembra de percepção, né? Percepção. Praticamente a própria perícia, né? Porque é uma análise técnica do perito, uma análise descritiva. Análise descritiva. É a própria percepção do perito. Já a perícia deducende. A gente lembra do que? Dedução. Deducende. A perícia deducende, ela interpreta outra perícia. Então, aqui já não é mais descrição, é interpretação. De outra perícia. Então, aqui o perito vai interpretar, normalmente para um juiz, outra perícia. Agora aqui a gente tem outro tipo de perícia, que é a perícia
intrínseca. Quando eu falo intrínseca, eu lembro de algo dentro. Intrínseco. Intrínseca. Intrínseca. Então, é algo que está dentro. E esse dentro significa no próprio corpo. Então, o perito, ele vai analisar um corpo material. E aqui a gente tem um exemplo que é a necrópsia. Então, a análise pericial aqui se dá no próprio corpo material. Esse é o exemplo clássico. Exemplo, necrópsia. Exemplo, necrópsia. Agora, o próximo tipo de perícia é a perícia extrínseca. Perícia extrínseca. Extrínseca, a gente lembra algo que está fora dos elementos diretos do crime. Então, são elementos indiretos do crime, né? Elementos indiretos do crime. Aqui um exemplo clássico é quando um determinado agente mata a vítima, mas antes disso ele destrói alguns móveis. Então, a verificação desses móveis vai constituir os elementos extrínsecos da perícia. Então, exemplo, móveis destruídos. Agora, a próxima é perícia vinculatória. Essa não é aceita no Brasil. Vinculatória. Vinculatória. O juiz aqui está adstrito à conclusão do perito. E não é aceita no Brasil porque, se assim fosse, o próprio perito seria o juiz. Então, segundo o artigo 182 do CPP, não é possível uma perícia vinculatória. Então, aqui, o juiz está adstrito à conclusão do laudo pericial. Já a perícia liberatória, que é adotada no Brasil, perícia liberatória, a perícia liberatória, ela dá essa liberdade, vem de liberdade, né? Liberatória. O juiz tem a liberdade de aceitar ou não o laudo. Então, a liberdade na aceitação da conclusão pericial. Aqui a gente tem que lembrar de um princípio, ó. Princípio
do livre convencimento motivado. Agora a gente volta para a gente acertar mais algumas coisinhas aqui e falar do próprio exame de corpo de delito. Então, que é o núcleo. Então, localizamos o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, ele é uma cognição, é um processo, é um procedimento por ser uma estrutura, é uma prova, é uma perícia, é um tipo de perícia feito por meio de uma cognição. E quem que vai fazer essa cognição? Quem faz essa cognição é o perito, e ele vai fazer essa cognição em cima das provas ou os vestígios do fato criminoso. Então, aqui a gente tem que lembrar de quê? De provas e vestígios do fato criminoso. Corpo de delito. É um corpo de delito. Então, aqui a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente vai ter um exame de corpo de delito que pode ser direto. O exame de corpo de delito, como o próprio nome diz, direto, é feito nos próprios vestígios materiais. Vestígios materiais. Então, o perito aqui vai ter acesso aos vestígios materiais. Já o indireto é a conclusão do perito que se dá pelas informações das testemunhas. Então, é por meio das informações das testemunhas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até mais.